positiva, maior manifestação de ionia. ODP negativa, maior manifestação de laninha. Onde que a gente está aqui? Ó? A gente está em um pico de temperatura do Oceano Pacífico. Ele está mais de 2 graus acima da média. É aqui que a gente está. A gente tomou o maior cuidado de trazer dados, né, bem recentes para a sala de aula. Então a gente está aqui, ó. A gente está bem aqui. Se a gente for analisar com gráfico de temperatura, a gente vê que a coisa fica bem paralela. O aumento da temperatura da água do Pacífico e o aumento da temperatura atmosférica. Isso aqui, ó, a gente vê as oscilações desde o ano 1950, a gente vê o comportamento do oceano no Pacífico até hoje, tá vendo? A gente está em cima de um pico aqui, de um pico de temperatura. Os oceanos, eles são fluxos de grande massa e energia. Essa foto aqui, ela foi tirada do relatório do IPCC, no relatório de 2007, tá? E é um balanço de massa, tá? Vejam a quantidade de energia que o oceano troca com a atmosfera, imensa. Isso aqui, ó, 60, tem a ver com respiração, com fotossíntese. Isso aqui é a troca gasosa do oceano com a atmosfera. Em torno de 90 a 92 gigatoneladas de CO2. Veja aqui a ação antrópica, o que é que a gente lança para a atmosfera, o que é que o homem provoca para a atmosfera, 5,5 gigatoneladas de CO2. Veja a quantidade de CO2 que o oceano troca com a atmosfera. Ou seja, interessante, se a gente fizesse balanço aqui de massa, isso é proposital, o IPCC afirma que a gente está com um balanço positivo de 3 gigatoneladas de CO2. E isso que está causando o aquecimento do global. Só que 3 em relação a 90 é 3%. Se você tiver um erro de 3% nesse balanço de massa aqui, a teoria vai por água abaixo. Os oceanos são enormes, reservatórios de gás carbônico. A baixa temperatura ele absorve, ele armazena CO2, e a alta temperatura ele solta o CO2 para a atmosfera. É muito similar ao refrigerante. O refrigerante, quando aquece, a gente perde o CO2 dele. É a mesma coisa. Falar um pouquinho sobre a outra forçante natural, que é o Sol. O Sol é o grande gerador de energia, ele que provém energia do planeta Terra. O Sol ele influencia na temperatura da Terra através de manchas solares e através da rajada de vento solar. A rajada de vento solar nada mais é do que ondas eletromagnéticas, são partículas que são lançadas, partículas e subpartículas. Só que essas partículas, como são lançadas, elas entram em choque com o centro magnético do planeta Terra. Então, toda vez que a gente tem uma rajada de vento, possa ser que a gente tenha uma mudança na inclinação do nosso norte magnético. Isso pode provocar o deslizamento do choque de placas tectônicas, vulcanismo, terremotos, e isso oscilar ainda mais a temperatura da Terra. A temperatura da Terra é diretamente proporcional ao número de manchas solares. Se observou que essas manchas, elas aparecem e funcionam da seguinte forma. Essa parte escura aqui é uma parte de menor temperatura. Essa parte aqui mais vermelha, ela funciona ela está em torno de 6 mil graus, e essa parte mais escura aqui em torno de 4 mil graus. O que é que acontece? Essas manchas tendem a se deslocar, a se condensar e haver uma explosão de energia. Aí a temperatura atinge valores astronômicos. Outra coisa que se observou, as manchas solares elas têm ciclos. Geralmente o ciclo de uma mancha solar são 11 anos. O que é que se observou? Observou que esse ciclo ele não é linear. Veja que preto aqui, ó, esse foi o ciclo 24. Ciclo 24 é o preto, não, foi o ciclo 22. Se a gente observar, a gente está caminhando para um ciclo de mancha solar maior, só que toda vez que a gente aumenta esse ciclo, aumenta esse período, a atividade solar diminui. Então, muito provavelmente a gente está caminhando para um resfriamento. O Sol está esfriando.
ciclo 22 é um exemplo, ele durou 10 anos e o ciclo 23 durou 12 anos. Nós estamos no ciclo 24. Então, muito provavelmente, o ciclo 24 vai ser maior do que o ciclo 23, o que indica que ele vai ter uma intensidade menor, ou seja, a gente está resfriando. Quando isso aconteceu, os oceanos eles trabalham com um sistema capacitivo. Aí entra o papel deles, né? Eles vão esfriar, eles vão lançar grande quantidade de calor para a atmosfera, fazendo esse balanceamento térmico, essa compensação térmica. Os pesquisadores eles estudaram, eles estão prevendo o ciclo 24, 25 e 25, 26 e 27 são os próximos ciclos, e eles acreditam que a gente está caminhando para uma situação muito parecida que aconteceu aqui, ó, na época de 1750 a 1750. Foi chamado o mínimo de Maunder. Foi um resfriamento, foi uma pequena era glacial que aconteceu no planeta Terra. Então, existe a possibilidade de a gente estar caminhando por um ciclo muito parecido com o ciclo de Maunder. Quando isso aconteceu, foi o mais longo da história. O que aconteceu? A gente teve um avanço, um aumento da capa de gelo do Ártico e a gente teve o congelamento lá no Rio Tâmisa. Vamos lá. Aqui, interessante, não dá para ver, né? Infelizmente no slide não dá para ver. Apaga um pouco a luz, somente para não dá para ver. Isso aqui foi uma foto feita com um satélite no ano de 2015. Justamente foi a foto de uma erupção solar, né? E a influência dessa erupção solar no planeta Terra. Aqui a parte noturna, né? E aqui a parte diurna. E a gente pode ver, ó, a influência dessa explosão solar, as frequências que foram afetadas. Então aqui a gente tem um gráfico de frequência, de alta frequência, né, de caminho de 0 para 35 MHz. Então olha a influência de uma explosão solar no campo eletromagnético da Terra. Tem relatos que no Oceano Pacífico as embarcações ficaram sem comunicação de rádio. Houve uma pane nesse período aí. Isso mostra a influência que o Sol tem, a energia que o Sol tem no nosso planeta. É uma foto interessante essa. Vamos falar agora um pouquinho das incertezas dos modelos climáticos. O clima ele é altamente complexo. Ele deriva de processos físico-químicos que variam em importância de escala, de tempo, de atuação. O modelo climático nada mais é do que um software, só que esses softwares são altamente imprecisos. Não há como modelar matematicamente todas as influências da natureza no nosso planeta. Mas se tenta, né? Então essas modelagens são imprecisas, elas não levam bem em ação solar, dos raios cósmicos, da sólida, das nuvens. Esses modelos climáticos eles têm uma dificuldade em reproduzir características principais do clima. O que acontece aqui? Quem já leu esse relatório lá do IPCC, eles falam muito em sintonias ou ajustes. Na verdade, não é sintonia, não é ajuste, é de nada. Quando não se dá para modelar um determinado fenômeno, se aplica uma constante. Então, é a aplicação de uma constante nesses modelos para tentar adequar o modelo à nossa situação. O sistema é altamente complexo, né? Leva em consideração a troca gasosa, nuvens, a hidrosfera, a criosfera, a biosfera. Um sistema muito complexo. E esses modelos matemáticos tentam recriar toda essa dinâmica, todo esse fluxo de massa e energia. Isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui é um gráfico que foi feito lá no relatório do IPCC, onde matematicamente eles modelam o clima e fazem a projeção do clima. Isso é o relatório de 2007, que a gente estava exatamente aqui em 2007.
Essa projeção mais clara, né, se afirmava com uma projeção com 75% de certeza. Essa projeção mais escura traria um grau de 95% de certeza. E aqui está como a gente caminha, a temperatura caminha. Ou seja, totalmente fora das projeções feitas pelos modelos matemáticos. O tempo. Explicação realmente científica para o aumento do CO2 em Mauna Loa é aqui onde é coletado as amostras de CO2, né? A gente vê que esse laboratório fica onde? Em Mauna Loa, no Havaí, dentro do parque onde ficam os 3 maiores vulcões. Ou seja, você tem um observatório onde você coleta temperatura, onde você coleta CO2 justamente dentro de um parque, onde está principalmente o vulcão mais ativo do mundo. Então, a estação de medição está localizada no Parque Nacional de Vulcões do Havaí, onde tem o vulcão Mauna Loa, Kilauea e Havalalai, né? Mauna Loa, o maior vulcão ativo do planeta, e o Kilauea iniciou suas erupções em 1983, considerado o vulcão mais ativo do mundo. E é claro que o vulcão ele lança toneladas e toneladas de CO2 para a atmosfera. Então veja a influência do local nas medições de temperatura de CO2. E aqui vê o gráfico, realmente a concentração de CO2 nessa ilha aqui no Havaí realmente está aumentando, em função do vulcão. Aqui é a localização lá do parque na Nacional dos Vulcões, onde fica o observatório. Aqui nós já aumentamos, né? O erro não se pode medir CO2 em apenas uma estação. O aumento de CO2 verificado na estação de Mauna Loa se deve ao aumento da atividade de vulcânica. Não se pode associar o aumento de CO2 da estação às atividades humanas, e o aumento de CO2 é consequência da temperatura da atividade vulcânica. Isso é a avaliação de CO2 e temperatura lá da Terra, desde 400 mil anos atrás. Veja a correlação entre CO2 e o aumento de temperatura, só que o CO2 não é a causa, é a consequência. Toda vez que a gente tem um aumento e redução de temperatura, o CO2 ele acompanha. E veja que a gente tem sempre períodos de glaciações. E a gente está em cima do pico de uma temperatura. Muito provavelmente a gente está caminhando para um decréscimo e o início de uma glaciação. CO2 é a causa ou a consequência. Como nós já discutimos, tudo leva a crer que o CO2 ele não é uma causa, o CO2 é a consequência. Toda vez que a temperatura aumenta, a gente lança, o oceano, principalmente nos oceanos, lança uma grande quantidade de CO2 na atmosfera. Outra coisa aqui, depois a colega até falou, foi depois da guerra, em 1940, teve um desenvolvimento muito grande, né, um lançamento muito grande de particulares de CO2 da ação antrópica, e ao invés de se observar um aumento de temperatura, a gente teve um decréscimo de temperatura. Então, conclusão, a gente sabe que a grande parte, o aumento da concentração de CO2 é a causa principal do estudo, consequentemente do aquecimento global. A mídia vem sedimentando esse conceito. O conceito que o aquecimento global está provocado pela quantidade de CO2 antrópica que a gente lança na atmosfera. Está comprovado que houve presença de climas quentes e frios, sendo este fenômeno corrente na história do planeta. Ou seja, está comprovado que a gente passou por aquecimentos e resfriamentos. As evidências causais do atual aquecimento global estão provavelmente relacionadas às forças naturais, como o aquecimento e resfriamento dos oceanos, a atividade solar, concentração na atmosfera de gases e erosões provenientes de erupções vulcânicas. Está mais do que comprovado que os modelos, que os softwares de modelagem, eles não atendem à nossa necessidade. E basicamente isso. Muito obrigado. Então, depois dessa excelente apresentação desse primeiro grupo, né, os grupos que virão em seguinte terão que se aprimorar bastante para manter o nível. Então, são 14 que